Existem pouquíssimas pessoas ou autoridades no Brasil e no mundo que, quando falam, todos param para ouvir, mesmo que seja para discordar. Pessoas assim conquistaram o direito de ser ouvidas através de um preparo inquestionável. No Discussão Nacional de hoje, o presidente Fernando Capês ouve o ex-ministro da Fazenda, ex-deputado federal constituinte, economista e professor Antônio Delfim Neto, uma das vozes que sempre são ouvidas, inclusive por presidentes e ministros. Em meio à crise que se abate, Delfim Neto escreveu um artigo para a revista Carta Capital, lembrando que só o político pode salvar o economista. Essa ideia foi materializada em um livro há 30 anos e, segundo ele, continua atual. As saídas políticas conjugadas com soluções econômicas sempre fizeram parte das estratégias do professor. Vamos conhecer um pouco mais da trajetória de Antônio Delfim Neto. Acompanhe. Nascido no Cambuci, bairro industrial e de classe média de São Paulo, Antônio Delfim Neto foi contínuo na fábrica de sabonetes Gessi e conseguiu entrar na Faculdade de Economia da USP. Foi secretário de Finanças de São Paulo, ministro da Fazenda, ministro da Agricultura, ministro-chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República e embaixador do Brasil na França. Mentor da política econômica brasileira durante os governos militares Costa e Silva, Médici e Figueiredo, Delfim Neto ficou famoso por comparar o crescimento econômico a um bolo. Foi o principal articulador do chamado Milagre Brasileiro entre os anos de 1968 a 1973, quando o Produto Nacional Bruto crescia em média 10% ao ano. Delfim iniciou a carreira parlamentar na Assembleia Constituinte em 1986 e elegeu-se deputado federal outras 4 vezes. Foi atuante na elaboração da Constituição de 1988, marco histórico na redemocratização do país. O economista tem inúmeros livros e artigos publicados e, em 2014, doou cerca de 250 mil livros de seu acervo pessoal para a Biblioteca da USP. As obras começaram a ser colecionadas quando o ex-ministro da Fazenda tinha 14 anos e abrangem disciplinas como economia, matemática, história e filosofia. Atualmente, Delfim é professor emérito da FEA e sua área de especialidade continua sendo a economia brasileira. Olá, querido telespectador, bem-vindo a mais um Discussão Nacional. Tinha um professor na faculdade que costumava dizer: no século XIX, o poder era traduzido pela força militar, pela presença, sobretudo naval. Por isso a Inglaterra, na era vitoriana, dominou o mundo. Isso foi até a metade do século XX. Da metade do século XX em diante, o poder se traduzia não pelo poderio das armas, mas pelo poderio econômico. E, mais recentemente, o poder não está nem nas armas, nem na economia. O poder está no conhecimento. Antônio Delfim Neto, uma das vozes mais ouvidas no país. Foi ouvido, sim, no período do regime militar, mas continuou sendo ouvido no regime democrático, por todas as forças, por todos os matizes, por todas as nuances políticas. Todos os partidos querem ouvir o que pensa Antônio Delfim Neto, porque a sua voz é a voz do conhecimento, é a voz do esclarecimento técnico. Vamos aproveitar para tirar todas as nossas dúvidas sobre o contexto macroeconômico em que está inserido o nosso país atualmente. Por isso, a Assembleia Legislativa de São Paulo, a maior assembleia do país, na sua TV Assembleia, tem a honra singular de receber o professor Delfim Neto. Professor, bem-vindo ao Discussão Nacional, uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que o conheço há quase 50 anos, porque mesmo sem o senhor saber, nós somos vizinhos de frente de rua no bairro da Aclimação. Bem-vindo ao programa, presidente. Muito obrigado, presidente. A honra é minha. Realmente foi um grande prazer estar aqui e agradecer o generoso convite e ainda mais generosa apresentação. E eu peço aos meus companheiros que façam um bom desconto
de tudo isso que foi dito. É para mim, portanto, presidente, uma grande alegria estar aqui e participar desse seu programa, um programa que eu acho que é muito importante, que vai aproximando, na verdade, a política da sociedade. Esse é um caminho fundamental. Essa descrença na política é uma coisa muito perigosa, porque não há alternativa para você construir uma sociedade civilizada, a não ser realmente um sistema político eficiente, um sistema político que permita ao país encontrar o seu caminho. Ministro e professor Delfim Neto, como o senhor analisa o período de crescimento econômico? Vamos pegar a partir do presidente Juscelino Kubitschek. A partir do governo Kubitschek em diante, como se deu o crescimento e a inserção do país na economia mundial? Presidente, o crescimento é um estado de espírito. Só cresce quem acha que vai crescer. Quem fica preocupado, quem acha que não vai crescer, quem acha que tem dificuldades que são insuperáveis, seguramente não cresce. O início do governo o Brasil já vinha crescendo lentamente. O Juscelino é realmente um instante nessa história de um crente. Um homem que acreditava que o Brasil tinha condições para crescer. E, de fato, entusiasmou o Brasil. O Juscelino tem qualidades extraordinárias, junto com problemas também complicadíssimos. Quer dizer, tinha uma vontade férrea, a prova disso é Brasília. Brasília foi feita, as pessoas não sabem, mas à custa da destruição de todo o sistema de previdência do Brasil. Antes de Juscelino, o sistema de previdência era todo atuarial e os institutos, o IPI, o Instituto IAPTEC, cada setor tinha o seu instituto atuarialmente construído e que, portanto, nunca teria problema. Professor, só para eu entender, significa que antes da construção de Brasília, tudo aquilo que o trabalhador recolhia era o suficiente para que ele depois recebesse em termos de aposentadoria. Estava se acumulando atuarialmente para depois você pagar as aposentadorias. E eram grupos diferentes. Na verdade, o Juscelino imaginou o seguinte: Brasília vai ser tão produtiva, vai ampliar de tal forma o Brasil, que eu vou usar as reservas dos trabalhadores de construir Brasília. E isso produziu um pedaço da Previdência. Um desastre. Começou o desastre que nós estamos vivendo. Mas, de qualquer forma, Juscelino empurrou o Brasil. Juscelino tinha uma crença enorme. Um exemplo disso foi o seu slogan, 50 anos em 5. Ele criou alguns grupos de trabalho muito eficientes. Ele era uma personalidade que irradiava energia, de forma que construiu realmente um país novo do ponto de vista industrial. Quer dizer, o Juscelino trouxe para o Brasil praticamente o desenvolvimento da indústria automobilística, que foi um ponto muito importante no nosso desenvolvimento industrial. Nesse período, quanto que o Brasil cresceu, professor? Nesse período, anualmente? No período do Juscelino cresceu em torno de 6%. 6% ao ano de crescimento? Ao ano. Era um grande entusiasmo. O Brasil estava em que posição, mais ou menos, ali naquela época, no ranking? O Brasil estava em 48º, 45º. Dos mais ricos, no ranking dos países mais ricos do mundo. Depois é que você deu uma empurrada muito boa. Depois dele veio o Jânio, que foi uma coisa muito interessante do ponto de vista político, que é uma lição para nós hoje, presidente, que mostra o seguinte: como o país tem capacidade de se corrigir e, simultaneamente, se complicar. O Jânio foi uma eleição muito curiosa, porque ele mandou para casa toda a política velha. Ele mandou para casa todos os partidos. O Jânio tripudiou em cima da UDN, do PSB, do PSD, do PTB, de toda a velha, os velhos oligarquia ministros, política, né? Brigadeiro, todos eles, todos. E se elegeu sem partido, sem nada, simplesmente com uma vassoura, com uma ideia: combater a corrupção. Então, depois nós tivemos um segundo exemplo, que é o Collor, que se elegeu também
sem partido, sem coisa nenhuma, só com uma ideia: combater o Marajá. Marajá, os altos salários do serviço público. Isso mostra o seguinte, que a vantagem do regime democrático é a substituição dos presidentes. É a mudança de poder em prazo certo e tudo direitinho. Isso continuou até no regime autoritário. Nunca se violou a alternância. De forma que eu diria o seguinte: hoje nós estamos numa situação delicada do ponto de vista fiscal, mas não há nada que nos diga o seguinte, que o Brasil vai terminar. É um equívoco imaginar que os economistas têm condições de impedir o crescimento do Brasil. Não tem. A parte econômica, praticamente, presidente, existe um consenso do que tem que ser feito. Por que esse consenso não pode ser posto em prática? Exatamente porque você não tem o instrumento político para fazê-la funcionar. A crise política está agravando a crise econômica. E aqui elas se autoalimentam. Você tem uma crise econômica que produziu uma crise política, que acelera a crise econômica, que volta a acelerar a crise política. A cobra mordeu o rabo. Perfeito. Ela fica rodando e nós estamos nessa situação hoje em que, no fundo, é produto da própria organização que nós temos. Nós temos um tipo de presidencialismo, de coalizão, mas que, infelizmente, hoje nem preside nem coaliza. Perfeito. Então, basta ver o seguinte: a base do governo, presidente, são 10 partidos. Tem 324 deputados. Ela pode fazer qualquer reforma constitucional. No entanto, não tem mais do que 130 votos. Ou seja, é a desorganização política que está impedindo a execução de um programa de recuperação que seria muito importante. E aqui, presidente, Vossa Excelência me permite, não se trata de um problema de curto prazo. O problema do Brasil no curto prazo é grave, tem um desequilíbrio fiscal complicado, mas o problema do Brasil é a perspectiva que é ruim. A Constituição de 88, que tem coisas formidáveis, porque ela realmente tem uma concepção de uma sociedade civilizada, uma sociedade onde a liberdade de iniciativa é privilegiada, onde a relativa à igualdade de oportunidades é privilegiada, onde usa o mercado para ter uma certa eficiência. Ela contém em si algumas coisas muito difíceis de serem incorporadas. Então, por exemplo, é impossível continuar com o sistema de previdência social que nós vivemos. Hoje ele tem tem um déficit grande, mas o problema não é o déficit de hoje. É que quando você olha daqui a 20 anos, ele é um déficit insustentável. O que está motivando esse déficit? Qual a causa principal desse déficit? A causa principal desse déficit é que nós envelhecemos. O brasileiro está se aposentando com 55 anos, 54 anos. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então, por quê? É que, no fundo, a Constituição ela é muito detalhista. Ela devia dar linhas gerais. No caso da Previdência, até acho que seria possível fazer a mudança. Está íncita na Constituição. Mas o que eu diria é o seguinte: não adianta, o Brasil está ganhando meio ano de expectativa de vida por ano. Ou seja, quando as pessoas dizem que o Brasil piorou muito, estão falando uma coisa absurda. A não ser que o brasileiro fosse um masoquista. Ele quer viver mais para sofrer. Não, ele quer viver mais porque ele está muito melhor do que esteve. E pode viver mais porque tem condições melhores do que teve. Então, hoje você está no Brasil com uma expectativa de vir a nascer é 76, 77 anos. Para a mulher é um pouquinho mais. Como é que você pode se aposentar com 55? Basta você pensar no seguinte: você vai recolher 30 anos, pela média do que você... E depois você vai viver 25 anos recebendo pelo teto. É claro que essa conta não fecha. Perfeito. Não precisa ser
um físico quântico para entender esse fato. Então, agora, isso, como a economia é, na verdade, psicologia, as pessoas antecipam esse fato. Elas sabem que isso vai conduzir para um desastre. Então, ele já faz efeito hoje. Um outro problema, presidente, é uma das coisas muito interessantes, que são as vinculações, que todas as constituições, até a Paulista acabou copiando. A Constituição, a vinculação de receita, eu considero um dos maiores fracassos da minha vida. Eu estava na Constituinte, não consegui convencer meus companheiros de que a vinculação é uma tolice. Por quê? Porque a vinculação tira o poder do deputado. Quando eu vinculo, o deputado acabou, não conta mais nada. Virou tudo automático. E pior, ele corta o seu poder, o poder que ele tem de todo ano interferir no orçamento, e se as prioridades estão mudando, mudá-lo. O caso de São Paulo é típico. A educação básica está diminuindo, porque a população está envelhecendo. O esforço do... Quase 2 milhões de alunos a menos. O esforço do governador Alckmin é muito pouco compreendido, porque aí você começa a misturar com problemas políticos, os sindicatos intervêm, mas é óbvio que você está com um excedente para educar essa gente. Então é natural que se procure um mecanismo mais eficiente e poder usar esse capital, esse patrimônio, para outras coisas. Isso mostra o seguinte, o erro da vinculação. Mas a vinculação não tira só, ele mostra o erro completo, de que mesmo hoje o legislativo precisaria fazer uma mudança para tirar essa vinculação da Constituição. Mas ela atrapalha tanto o deputado, que hoje tem um conhecimento muito melhor da realidade do que tinha 35 anos atrás, conhece muito mais as circunstâncias em que está vivendo, e o governador teria muito mais condições de administrar os recursos que são sempre escassos. Fala que a vinculação é um desastre. A vinculação é a mesma coisa que você pôr um avião em piloto automático, até acabar a gasolina ele vai cair. Essa é uma outra mudança que tem que ser feita. Como você não faz essa mudança, as pessoas ficam sabendo o seguinte, isso não vai terminar bem. E é isto que hoje no Brasil existe. No Brasil, a gente, o grosso da sociedade sabe que sem essas mudanças profundas, nós não vamos voltar a crescer. Seria necessário uma liderança política muito forte ou um pacto político entre todos, uma coisa ou outra. O que eu acho é isso mesmo. Na verdade, não tinha nenhuma razão para a presidente não assumir o seu protagonismo. Ela cometeu um erro. Ela mudou para melhor, mas comunicou muito mal. Ninguém acreditou que a Dilma tivesse mudado em 2014. Não adiantou a escolha de um excelente ministro como o Levi, porque as pessoas intuíram que ela não pensa igual ao Levi. Perfeito. Então esse negócio tornou muito menos eficaz a mudança. Agora não, agora a coisa está mudando um pouco. Ela está dizendo que está apoiando o Levi. O próprio Levi, na minha opinião, percebeu que era preciso dar mais ênfase ao crescimento para acomodar o crescimento com o ajuste. Perfeito. De forma que continuou, as coisas melhoraram um pouco, mas um pouco de aparência. Quando você analisa, na verdade, o que está acontecendo, você fica preocupado. A Câmara aceitou 2 vetos da presidente em 2 projetos críticos. O do aumento do judiciário, 78%. Que aliás, nem tinha passado pela Câmara, foi aprovado numa comissão. E não passou pelo plenário. O que mostra realmente um descuido enorme. Ninguém pediu para passar pelo plenário. Foi terminativo direto para o Senado. E no Senado foi aprovado por unanimidade. Mas era um desastre.
e o outro era a extensão do uso do salário mínimo para os aposentados. Para o aposentado, você tem que garantir realmente o seu poder de compra. Mas você não pode transmitir para o aposentado os ganhos de produtividade do sistema, porque ele não está mais trabalhando. Então, ele tem que... Se aposentou, é sagrado o salário, o valor real do salário. Então, o que acontece? Eram dois críticos. Quando você vê um governo que tem 324 deputados, só votaram para rejeitar o veto 120. Ou seja, o veto mais grave, que é o do Justiça, só não passou por um acidente. Precisava de 257 votos e teve 251. Ou seja, o governo ganhou porque fugiu da batalha. Ganhou por um acidente. Então, é o que eu digo, essas vitórias que poderiam dar gás para o governo, quando o sujeito pensa, diz, não, é motivo de preocupação, não é motivo de comemoração. Certo. Agora, ministro, o senhor falou, vamos focar a questão da Previdência, depois da vinculação das receitas, a crise e falta de comando político. Vamos analisar para o nosso telespectador acompanhar cada ponto. Nos anos 70, usou-se verba da Previdência para custear a saúde. Isso agravou o déficit? Foi isso que ocorreu? Não, como se pode resolver essa questão? Nos anos 70, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando o governo entregou, em 84, quando foi entregue, não tinha déficit nenhum. Certo. O Tesouro tinha cumprido o seu papel. O negócio é problema da Constituição. Na Constituição, você ampliou algumas vantagens, todas elas razoáveis, e você só pretendeu aumentar a receita. Ainda que ela tenha aumentado, ela é muito inferior ao aumento das despesas. Certo. É por isso que eu digo, ela tem dentro dela, a Constituição, um desequilíbrio estrutural, fiscal, que ia emergir em algum momento. Por que caiu no cordadil? Por uma razão muito simples. Enquanto o Brasil crescia 3%, 4% ao ano, que foi que ele cresceu até 2011, o primeiro ano da Dilma foi um ano virtuoso. A Dilma corrigiu alguns excessos do governo do Lula, terminou o ano crescendo 3,9%, a inflação foi de 5,5%, 6%, e reduziu a dívida pública. A tragédia da Dilma começa em 2012, quando ela começa uma intervenção muito voluntarista. Preços de combustíveis, por exemplo. Começou a pôr a mão numa porção de coisas e foi desarticulando as coisas. Quando, no ano passado, durante o processo eleitoral, era visível que o Brasil tinha entrado numa recessão, não se cortaram as despesas, não se ajustaram. Então, foi isso que produziu esse desequilíbrio que nós estamos vivendo hoje, presidente. Mas é o que eu digo, este desequilíbrio que nós estamos vivendo hoje não é o trágico, não é ele que é, digamos, o produtor desse desânimo que tomou conta do Brasil. O que tomou conta do Brasil é o desânimo seguinte: nós não estamos fazendo ou não temos tido condições políticas para fazer aquilo que tem que ser feito, ou seja, corrigir o futuro. Então, quando você olha para a dívida pública hoje, ela, em 2013, ela era 53%, a dívida bruta, com relação ao PIB. Em 2014, pula para 68%. Quer dizer, nós temos 1 trilhão e meio, mais ou menos, de PIB e temos 900 bilhões de dívida pública. O PIB é da ordem hoje de 5 trilhões e meio, e a dívida é 2,5, 2,6. O PIB da Inglaterra e da França, por exemplo, está em que? São menores que o nosso. São menores? São menores. Bom, mas aqui é o seguinte... Mas a economia deles está na frente. É isso aqui que vamos distinguir. Uhum. O PIB total, porque o Brasil é um país com 204 milhões de habitantes. Perfeito. Então, a renda per capita média no Brasil é 10 mil.
dólares, em valor, em paridade de poder de compra, em que você elimina a taxa de câmbio para corrigir. A Inglaterra é 35 mil. Ou seja, nós somos muito menos produtivos. Perfeito. Então nós precisamos aumentar a produtividade, que é o caminho natural do crescimento também, não é aqui. O problema que eu acho que a gente precisa insistir é que não é o instante só que é difícil, ele é, mas não é ele que produz esse desalento. O que produz o desalento é saber o seguinte: eu vou bater na parede. Ou seja, Nós estamos a caminho da parede. da parede. Não tem, isso é tão certo como nós dois estamos sentados aqui. Não há como. Agora, como é que você pode mudar isto? Eu acho que o ideal seria a Dilma recuperar a sua disposição de governar. Ou seja, mobiliza os 324 deputados, que é a sua base, não precisa tanto, com 260, 270 dá mais do que satisfatório, e proponha efetivamente as medidas que têm que ser feitas. Não adianta dizer, nunca vai ser aprovado. Você só sabe se não vai ser aprovado se não for apresentado. Os senhores aqui têm uma experiência enorme. Aparecem coisas que pareciam que eram impossíveis. De repente, a coisa... Porque as pessoas têm, eu acho, que uma certa descrença sobre como funciona o processo. O processo é lento, o processo exige paciência, mas acontece. No Congresso, você precisa entender como ele funciona. O Congresso é uma coisa dramática, ele sempre tem um gás no meio ambiente, de vez em quando você tem uma faísca que explode. Mas na maior parte das vezes tem uma racionalidade que acaba prevalecendo. Então, agora, você tem que saber operar esse fenômeno. Então, o que eu acho que o que houve é isto. Não se apresenta o projeto. Todos sabem, presidente, o Brasil é um país muito interessante. Nós temos aqui não sei quantas escolas de economistas. Porque a economia não é uma ciência, a economia é uma disciplina em que a história e a experiência são fundamentais. Então, você tem aqui neoliberais, você tem os economistas do mainstream, que pensam que são cientistas, você tem marxistas, você tem keynesianos, você tem kalekianos, e você tem gente de bom senso. Todos eles sabem o que tem que ser feito. Todos eles sabem que você não pode ter uma perspectiva de crescimento permanente da relação dívida-PIB. De novo, eu insisto, presidente, não é o fato da renda dela ter crescido, é o fato da perspectiva de que ela vai continuar crescendo. Por quê? A experiência mostra o seguinte, que isso aumenta a taxa de juros. Quando você aumenta a taxa de juros, você vai ampliando a dívida com uma velocidade muito maior do que você gostaria. E, ou seja, você torna a política monetária ineficiente. Como é que eu controlo a inflação num país normal? Subindo os juros. Como é que eu controlo a inflação num país anormal? Se eu subir os juros, aumenta a dívida e aumenta a inflação. Então, a circunstância determina, na verdade, o efeito. Assim, a economia é uma coisa interessante. Não são as perguntas que mudam. Na física, a pergunta é que muda. Na química, eu quero saber mais. Na economia, a pergunta é sempre a mesma. O que muda são as respostas, que você vai aprendendo com os fracassos que você teve. Então, hoje nós sabemos que quando você tem a perspectiva de um aumento permanente da dívida, você vai ter encrenca. O crescimento vai diminuir. A experiência mostra isso. Experiência. Começou a crescer a dívida em relação ao PIB. Não. Estamos acelerando em direção à muralha. Exatamente. É o crescimento que é importante, não é o nível da dívida. Se você está hoje, nós temos uma dívida
que é alta para o nosso nível de renda. Mas não é essa que é o dúvida. O problema é o seguinte, é que eu sei que ela vai crescer. Por exemplo, eu sei que provavelmente, com todo o esforço que está sendo feito, eu vou terminar 2015 com uma dívida de 68% do PIB, mas para 2016 o negócio já está batendo 72%. Isto é mortal. Eu preciso, mesmo que eu não consiga reduzir instantaneamente, eu preciso construir as condições para ela voltar, ou para estabilizar. Porque uma vez estabilizado, você se acomoda. O que torna realmente a coisa difícil, presidente, é a expectativa de que ela vai continuar crescendo. Ministro, professor, a Constituição Democrática de 5 de outubro de 88 foi que nem um coração de mãe. Sempre cabia um novo direito. E, evidentemente, começaram a entrar dispositivos de direitos sociais, direitos econômicos, previdência, enfim. E foi criada uma série de direitos e, ao que parece, a economia não estava preparada para fazer frente a todo esse rol de garantias. E o político sempre, para ele, é mais proveitoso o discurso sedutor, o discurso de quem promete cada vez mais direitos, cada vez mais conquistas, e aquele que às vezes fala a verdade e procura apontar o caminho correto, ele é punido pelas urnas. Como interromper este processo demagógico de discursos cada vez mais que falam de inclusão, são discursos politicamente corretos, falam aquilo que o povo quer ouvir, mas na verdade estão apenas retardando um desastre, mas provocando esse desastre, só deixando ele mais para frente. Como fazer para que a população se conscientize de que tem que haver um enxugamento da máquina, que tem que haver uma redução, uma revisão desse rol de direitos e garantias, previdência, vinculação de receitas, 119 mil cargos comissionados na administração federal. Como é que pode ser feita uma revisão com isso? O senhor pode influenciar positivamente? Não, deixa ele dizer o seguinte, só com a educação. Você tem que educar o cidadão, porque o cidadão é enganado. No fundo é o seguinte, nenhum dos grupos beneficiados reclama. E a maioria que fornece os recursos para beneficiar esses grupos não sabe que ela está fornecendo isso. O que acontece é o seguinte, o poder vocal da minoria organizada abafa a, digamos, pouca resposta da maioria desorganizada. Então, você precisa mostrar o seguinte, não há nada grátis na sociedade. Não existe... Quando o meu professor Montoro mandou colocar nos ônibus transporte, um direito do cidadão e um dever do Estado, eu gostava muito dele, foi meu professor de direito privado, nós éramos muito amigos, e, ele era senador, eu já era ministro, e eu dizia, não, Montoro, está tudo errado. Transporte, um direito do Pedro que vai ser pago pelo Paulo. Então, você não tem que consultar o Pedro, porque o Pedro quer. Consulta o Paulo para saber se ele quer pagar a passagem do Pedro. Consulta o povo para saber se ele quer pagar a aposentadoria do funcionalismo público no nível que está. Consulta para ver a resposta. Mas o povo nem pensa nisso. Então, consulta o povo o seguinte, numa recessão que é normal em todos os regimes, até num regime socialista, o setor privado, o salário do setor privado cai. O do setor público não. Por que não flutua o salário do setor público? Porque está protegido na Constituição. Porque os grupos que estão próximos do poder construíram na Constituição o seu mecanismo de defesa. O que é esse mecanismo de defesa? É a indexação.
Então, quando você indexou, você tem a impressão de que você não é mais sujeito às variações da conjuntura. Só que, quando você não é sujeito às variações da conjuntura, significa que os outros que não tiveram esse benefício vão ter mais custos do que teriam se os custos tivessem sido distribuídos mais harmonicamente, com maior justiça. Então, o que, para mim, esta é a vantagem da democracia. É que de 4 em 4 anos você muda o governo. De 4 em 4 anos as pessoas, uns aprendem, outros ficam tristes, não conseguem eleger quem ele quer, mas ele vai aprendendo. Para dar um exemplo agora, presidente, a Dilma já foi eleita com 1/3 dos votos. Se o senhor prestar atenção, ela teve 1/3 mais um pouquinho. O nosso Aécio teve 1/3 menos um pouquinho. E 1/3 votou em branco ou não compareceu. Aqui que é um processo didático. Esse pessoal que votou em branco e não compareceu, e que agora está chorando, tem que aprender a lição. Muito bem. Vai para a segunda época, para aprender no segundo turno. Por que existe segundo turno? Não é para bater a maioria. Existe segundo turno para você escolher o menos pior. Perfeitamente. Não é para escolher o melhor. Porque o melhor, por hipótese, você já votou e perdeu. Então, eu tenho que comparar os dois e não. Aqui, paciência, eu não gosto de nenhum dos dois, mas esse aqui é um pouco melhor. E vai para... Ou seja, o segundo turno é um mecanismo didático, de aprendizado, que não... eu acho que foi a última vez que se jogou fora. A consciência hoje de que uma boa parte dos que estão passeando na rua, com camisa verde e amarela, segurando o netinho, protestando, cantando o hino nacional, tá certo? Votou em branco. Perfeito. Ou seja, isso não vai se repetir. Então, é um processo continuado de empodero você para você escolher e te educo. Você vai melhorando. Como é que é possível, digamos, você pega como na Alemanha. Então vem o Schröder, diz, olha, não vote em mim, porque eu vou fazer isso. Hein? Se você votar em mim, presta atenção, que eu vou flexibilizar o mercado de trabalho. Eu te aconselho a não votar em mim. E ganha a eleição. Por quê? É isto, é que você está transmitindo para alguém, para uma sociedade, que aprendeu que o pensamento mágico não funciona, que aprendeu que a ideologia não resolve nada, que aprendeu que para você não precisa inventar nada hoje. Tem 30 ou 40 nações do mundo que têm renda per capita alta, umas mais rápidas, outras menos rápidas, umas mais recentes, outras não. É olhar o que eles fizeram. Então, você pode imaginar, assim, eu não quero o regime capitalista. Tudo bem. Tenta o regime socialista. Quem tentou já viu, não deu. Ou seja, você não tem nenhuma alternativa para este sistema de preços, de coordenação entre o que cada um deseja e o que o outro vai produzir. O mercado é um instante em que se junta o desejo de consumir com a capacidade de produzir. Eles equilibram. Nenhum regime socialista funcionou, porque nunca entendeu que o mercado é um instrumento de coordenação de milhares, milhões de sujeitos. Eu quero cerveja preta, outro quer cerveja branca, tá certo? Tem que aparecer um sujeito que produz a preta, produz a branca. Como que isso acontece? Pelos sinais. As pessoas ficam enganando, dizendo, não, agora mesmo, se der crédito, vai tudo funcionar. É uma tolice, porque é o seguinte, crédito funciona se tiver fator de produção abundante, sobrando. Eu dou um crédito, um empresário produz uma coisa nova, as pessoas consomem, ele paga salários e a coisa começa a rodar. Mas isso termina quando não tem mais fatores disponíveis. Agora, quando você dá crédito,
você não aumenta a demanda. O crédito é um negócio muito interessante, porque quando eu dou um crédito para você comprar uma geladeira, que você não podia comprar à vista, não é o crédito que te fez demandar a geladeira. Você quer a geladeira, sem crédito você tinha que esperar 10 meses. Ia acumulando dinheirinho na Caixa Econômica, no fim você retirava aquilo e comprava a geladeira à vista. O crédito antecipa o gozo da geladeira. Quer dizer, se eu comprei a geladeira, vou tomar minha cervejinha gelada para comemorar o Corinthians 10 meses antes. Mas eu pago por isso a taxa de juros. O juro, na verdade, é o preço que eu pago porque eu antecipei o gozo, a fruição de um serviço, que é gelar minha cervejinha. Então, o crédito não aumenta a demanda. O crédito simplesmente permite que você acelere o gozo do benefício. De novo, o crédito, aumentar a dívida pública, não aumenta mais a demanda. Por quê? Porque para aumentar a dívida pública eu tenho que vender para o setor privado. O setor privado seguramente é mais eficiente que o governo. Então eu estou tirando recurso do setor mais eficiente, levando para o menos eficiente. A média cai também. De novo, não precisa ser um matemático para entender isso. Então estas coisas, a sociedade vai aprendendo. E à medida em que ela vai aprendendo, ela começa a discriminar entre as propostas que são factíveis e aquelas que são puro sonho. É claro que nós gostaríamos muito de uma sociedade onde ninguém precisasse trabalhar, todo mundo tivesse todos os benefícios. Só que é como diz o Aristófanes depois, mas quem trabalha? Os escravos. Tem que arranjar os escravos para trabalhar. Então o que me parece, hoje eles dizem, não, vai aparecer o robô que vai ser escravo. Então, cada um sonha com o que quiser. Mas eu acho o seguinte, essa prática de fazer a eleição segura, de 4 em 4 anos, de ir insistindo na educação, vai produzir um sistema mais eficiente e acelerar o crescimento. Não vai adiantar a gente avisar que o fogo queima. Infelizmente o país vai ter que estar com o osso ardendo em chamas para perceber que o fogo queima. Então esse aprendizado que vai acabar nos levando. É isso aí. Agora, querido ministro, professor, eu fiz a faculdade de Direito do Largo São Francisco na primeira metade dos anos 80, que era o período de efervescência política. Foi ali a primeira eleição direta para governador do estado, a campanha das diretas já. E eu lembro com um certo romantismo nos nossos debates estudantis da área política. Era o debate da direita contra a esquerda, o capitalismo contra o comunismo. O socialismo. Aí não se tinha muita certeza que o muro que dividia Berlim protegia Berlim Ocidental de Berlim Oriental ou impedia que os moradores de Berlim Ocidental pulassem o muro para viver em Berlim Oriental. Havia essa dúvida. Se a União Soviética, o modelo econômico ia triunfar sobre o modelo norte-americano. Então havia muitas incertezas. Um período bonito de debate. Mas ficou no século XX. O que a gente percebe é que hoje a administração de um governo precisa fechar a conta, precisa gastar menos do que arrecada, precisa ter eficiência. E eu, particularmente, é um comentário, eu vou fazer a pergunta, eu tenho a impressão que no Brasil nós levamos 10 anos debatendo o óbvio, para depois, no 11º ano, fazer aquilo que deveria ter sido feito no primeiro ano. É como se a menor distância entre 2 pontos fosse uma espiral e não uma linha reta. Nós estamos ainda no século XX. O senhor que já esteve, já aconselhou a presidente Dilma Rousseff, tem ali uma amizade, deve ter sido seu aluno, o Joaquim Levy, e com certeza deve comungar de muitos dos seus posicionamentos. Eu pergunto, a presidente Dilma já percebeu que tem que abandonar a pauta ideológica e administrar com técnica e eficiência? Ou o senhor acha que, não vindo o impeachment, nós vamos mesmo bater no muro com velocidade? Deixa eu dizer, presidente, eu acho o seguinte, é evidente que ela mudou. As coisas não funcionaram melhor porque ela fez uma mudança igual a de São Pedro na estrada de Damasco. Ela ouviu a voz e Paulo mudou. de Tarso. Saulo de Tarso. Então, o que acontece? Só que ela escolheu alguém
ela não comunicou para ninguém. Ela simplesmente mudou. Porque ela precisava de um meia-culpa. No dia que terminou a eleição, ela devia ter dito, olha, meus senhores, o que nós fizemos foi com a melhor intenção do mundo, mas temos que reconhecer que não funcionou. De forma que eu vou mudar, eu vou alterar, eu vou fazer isto, e escolhi para meu ministro. Alguém que pensa agora como eu estou pensando. Como ela não fez nada disso, ninguém acreditou na nomeação do Lévy, que era, no início, eles eram antípodas. O Lévy é um sujeito brilhante, é um bom profissional, e ela é uma mulher correta, ela tem honestidade de propósito. Será que ela está se equilibrando entre o que tem que ser feito e os pedidos políticos dos companheiros? O que eu acho é que hoje ela perdeu a iniciativa. Então, o que acontece? Fica sendo carregada. Refém das circunstâncias. Refém das circunstâncias. De forma que não é um problema, é um problema, como ele disse, a perspectiva é que é ruim. Quando o sujeito olha para aqui, diz, pô, aparentemente ela melhorou, porque ela fez uma reforma ministerial e conseguiu aprovar os 2 vetos. Interpretação benigna, interpretação correta. Um grupo do PMDB, esperto, aplicou nela 171. Certo. Ela não ganhou o veto. Pelo contrário, foi um acidente. A sua base não votou. E ela só ganhou porque um pedaço da base fugiu. Não votou nem com... Teve muita traição. Mas teve muita gente que simplesmente se absteve ou faltou. Então, se você olhar, esta gente aqui que produziu a vitória do veto. Portanto, é que eu digo, quando você olha superficialmente, diz, a coisa está melhorando. Quando você coloca um pouco o microscópio, você vê que é muito preocupante. Ou seja, ela não tem aquela coesão mínima da base para poder tomar iniciativa. E eu estou convencido, só depende dela. Ela precisa de reassumir o seu protagonismo. Não há, num regime presidencialista, não funciona sem o protagonismo do presidente. Não adianta ficar discutindo. Se o presidente não tiver assumir realmente o controle, e aí vai disputar no Congresso, vai para a rua. Se tiver que receber um panelaço, recebe, mas explica para o cidadão, eu estou fazendo isso para salvar o seu neto. Você pode ficar contra, não tem a mesma importância. Mas presta atenção, sem isso, quem vai pagar o pato é o teu neto. Agora, nós voltamos àquela questão do político que gosta da promessa, do discurso sedutor, da oferta do sonho, da utopia, e ele acaba tendo uma postura covarde. Covarde porque ele não quer tomar a medida que é correta, que é melhor para o país, mas pode lhe produzir algum estrago eleitoral. Então, não seria o caso também, a imprensa que vem acompanhando, fazer o Congresso Nacional pagar o preço pela sua demagogia? Esses integrantes da base aliada, muitos do partido da presidente, fugiram, saíram, porque sabiam que era certo manter o veto, mas não queriam pagar o preço de tomar uma decisão não demagógica. Eu acho que a imprensa está fazendo o seu serviço. No caso, por exemplo, você pega um caso concreto, não há dúvida de que o PSDB tem um programa, sempre teve um programa razoável, tá certo? O grosso do PSDB jamais votaria nesses dois... derrubada dos 2 vetos. Dos 2 vetos. E, no entanto, 4/5 do PSDB votou para derrubar o veto. Ou seja, por quê? Porque está num jogo de uma contradição. Se eu ajudar a Dilma, depois eu não me elejo. Se eu ajudar a Dilma, quem sabe o Lula acaba voltando e eu não me elejo. Quer dizer, é uma insegurança. Exatamente,
uma dúvida sobre a sua capacidade de transmitir para a sociedade brasileira? Não, eu faço o que é certo. Não é porque eu queira voltar para o governo. Eu faço o que é certo porque é isso que o Brasil precisa. Perfeito. E quando ele for buscar votos, isso vai render votos. O senhor falou dos 4/5 do PSDB e eu, como membro do PSDB, critico essa postura. Foi, a meu ver, uma postura errada daqueles que assim se posicionaram. Acho que tem que, em primeiro lugar, a responsabilidade com o país. Mas eu falo também do presidente Fernando Henrique Cardoso, que implementou o Plano Real, depois acabou até num outro erro do PSDB sendo escondido nas primeiras eleições. Foi um grande equívoco. Então eu quero recuperar essa memória. Teve fatores positivos no governo FHC, como a criação das agências reguladoras, Eu acho o seguinte, o Plano Real. Mas eu queria perguntar, quais os fatores macroeconômicos que fizeram com que o Plano Real não fosse mais um plano heterodoxo como Cruzado, Verão, Bresser e desse certo? Por que deu certo o Real? Por uma razão muito simples. Nós tínhamos feito várias tentativas. Mas em 84, ou seja, muito antes do Plano Real, teve uma experiência que funcionou em Israel. Era um plano do nosso tipo. Era um plano de estabilização que foi muito bem sucedido, que era muito parecido com as bases do Real, cada um com suas virtudes. A rapaziada que participou do Real tinha sido toda aluna do Don Bush e do Stanley Fischer, que o Stanley Fischer foi o homem que ajudou a fazer o plano de Israel. Esses economistas são pessoas absolutamente brilhantes. O Pércio Arida, o Baixa, o Lara Rezende e muitos outros. O Plano Real é uma pequena joia. O Plano Real é um negócio fantástico. Quando eu vi a minha avó comprando berinjela em URV, eu fiquei claro que aquilo tudo ia funcionar, porque eu também conhecia a experiência. O PT ficou contra, porque não sabia da experiência bem-sucedida. O plano, portanto, foi uma pequena joia, nunca terminou, porque mesmo o Fernando Henrique, quando a coisa ficou muito boa, ele nunca terminou o déficit fiscal. Pelo contrário, só quando veio o Fundo Monetário, ele alterou. Mas, de qualquer jeito, o Fernando deixou um ativo muito importante na economia brasileira. Não só essa correção, quando nós fomos ao fundo em 98, depois ele desvalorizou o real, e aí ele perdeu muito prestígio, uma coisa muito parecida com o que aconteceu com a Dilma. Ele disse que não. Manteve supervalorizado. Depois teve que fazer. Então, o que acontece? Tem coisas, não é só o Plano Real em si, a lei de responsabilidade fiscal é uma coisa absolutamente extraordinária. Agora, professor, até que ponto a política de privatização e concessões, a venda de ativos do poder público, as parcerias público-privadas aliviando o investimento, até que ponto foram fundamentais para a manutenção do Plano Real? Esse foi um fator que faltou nos outros planos? Não, mas acho que é um pouco diferente, presidente. A base do Plano Real foi construída ainda no governo Itamar. A gente esquece, o governo Itamar fez um superávit primário em 94 de 5% do PIB. O Itamar aumentou as reservas do país, que era uma coisa crítica. O Itamar deu suporte para o grande ministro Malan, que é um economista de altíssima qualidade, para que terminasse a negociação da dívida. O caso brasileiro é um caso típico. O Brasil foi o primeiro país a acabar com o seu déficit em contas correntes da crise e o último a negociar a dívida. Então, na verdade, você tem que pensar o seguinte, aquilo foi realmente um projeto. E, na minha opinião, qual é a grande lição que nós levamos, que nós aprendemos com o Real? Não é ele em si mesmo, que eu acho que é muito bom e perfeito, mas é ter exposto para o país começo, meio e fim.
nada de surpresa, não tem pacote, Perfeito. não tem nada. É o que eu disse, quando minha avó começou a comprar berinjela em Urve, estava absorvido. Professor, nós estamos nos aproximando do final do programa e com o senhor precisamos fazer 3 ou 4 programas. Eu tenho ainda que fazer pelo menos 2 perguntas e se o senhor puder, por mais que seja difícil sintetizar, porque todas as suas palavras têm conteúdo, é difícil suprimir uma delas. Eu quero fazer, em primeiro lugar, no início do governo Lula, nós tivemos uma elevação no preço das commodities e a China como um grande parceiro comercial. Teve uma entrada de 100 bilhões de reais aqui no início por força da balança comercial. Erramos em não canalizar esse investimento para a infraestrutura e preparar novas exportações, e sim para possibilitar a aquisição de bens de consumo e medidas de caráter demagógico, ou foi necessária uma certa medida de caráter social? Acho que aí a gente precisa separar as coisas. O Lula é um gênio. O Lula é um diamante bruto. Eu sempre brinco com ele, se ele tivesse feito a USP, ele ia conhecer um tal de Aristóteles e ia ficar complicado. Quer dizer, o Lula, não vamos discutir esse problema. O Lula tem uma grande inteligência emocional, uma grande intuição e um pragmatismo terrível. E uma lógica interna. O que ele fez? Ele sim foi beneficiado por um movimento que a gente chama de relações de troca. Grosseiramente, quando ele começou, 1 tonelada de exportação comprava 1 tonelada de importação. Em 2010, 1 tonelada de exportação comprava 1.400 quilos de importação. Estava ganhando de presente 400 quilos para cada tonelada exportada. Isso é que ele fez um programa de inclusão social muito bom. Era absolutamente necessário. O Bolsa Família é um programa extremamente inteligente, com condicionalidades. Como todo programa mais repetido, ele começa a ser praguejado por, digamos, parasitas. Tá certo? Você pega o programa Bolsa Família hoje, é praguejado por prefeito, por ONGs, por organizações sociais que parasitam. Mas é um excelente programa. Quer dizer, eu acho que a gente não deve atribuir ao fato de que melhorou a inclusão social as nossas dificuldades. Não estão aí, presidente. Mesmo porque ela custa muito pouco. Você sabe que custa 0,5% do PIB. Nem isso. No fundo, para um PIB de 5 trilhões, ela aí custa 30 tem bilhões. custo de corrupção, de manipulação de preços. Mas é o que eu digo, quando você... Então, nenhum programa pode prosseguir sem vigilância permanente. E mais um problema, o orçamento não pode ser o que é hoje. Por que um programa está no orçamento em 2015? Porque estava em 2014. Por que estava em 2014? Porque estava em 2013. Vai até Dom João VI. É uma acumulação. Então, cada ano você tem que ter um task force analisando, é o que eu chamo de orçamento força-tarefa. Um orçamento de base zero. Quer dizer, acabou o Xerox, acabou a carreira de xeroquista. Mas o que eu vou fazer? Indeniza e põe para fora. Nós fizemos o oposto. Quando terminou o regime autoritário, não tinha mais ninguém, a não ser as carreiras de Estado estáveis. O resto era tudo CLTista. No Collor, para economizar o pagamento que o Estado tinha que fazer para o INSS, transformou tudo em estatutário de novo. Então, os acidentes vão produzindo coisas muito ruins. Então, eu diria o seguinte, eu acho que é muito ruim, tanto para o país como para a realidade, um país que não tenha solidariedade. Quer dizer, você precisa dar para um cidadão as condições dele ser cidadão. Se ele não teve sorte, se ele teve uma desgraça na vida, se ele não teve produtividade, você tem que dar um estímulo para que ele mesmo consiga reconquistar a sua cidadania. Para que isto seja possível, o senhor concorda que é necessário um Estado
mais enxuto, que não seja atuante no regime, na exploração econômica em regime concorrencial, que fique só naquilo que é fundamental e essencial para as suas missões, como justiça, segurança, saúde, assistência social. Para fazer isso, é necessário superar essa dicotomia entre direita e esquerda e colocar no lugar das ideologias um profissionalismo maior. Nós estamos passando por um momento de superação daquelas ideologias do século XIX e que perduraram durante todo o século XX para um pragmatismo administrativo. E já emendo com a pergunta, para ser minha última pergunta, na década de 30, logo depois a quebra da Bolsa, 1929, nos Estados Unidos, a economia americana se recuperou com investimentos públicos. A represa Hoover, a ponte lá de São Francisco e outras obras que foram feitas com um largo investimento. Isso gerou emprego e movimentou a economia. Por que isso não dá certo hoje no Brasil? As duas perguntas. Primeiro, porque é o tamanho da dívida. Perfeito. Em 2008 funcionou, quando a dívida era pequena. Então, mas vamos para o assunto mais importante. Hoje, né, eu fui um socialista fabiano. Depois aprendi. Quando fui para a escola, vi que aquilo era uma coisa, um sonho lindo, só que inexequível. Porque, no fundo, ele tornava público todo o capital, todos os fatores de produção. E eu aprendi que isso não funciona. Você precisa de um Estado forte, constitucionalmente controlado, que vai fornecer apenas aqueles bens públicos que não são passíveis de serem eficientemente produzidos pelo setor privado. Mas forte para controlar o setor privado. O setor privado sozinho, principalmente o setor financeiro, ele volta ao local do crime. Desregulado, eles produzem grande perturbação no crescimento e no desenvolvimento do país. De forma que, de fato, o Estado não tem que ser o executor, o Estado tem que ser o regulador. Você levantou uma questão no início de uma das vantagens dos instrumentos de controle, que são as agências. Essas têm que ser realmente de Estado, em que os participantes sejam pessoas competentes e independentes, para garantir a continuidade dos contratos. Então, quando o governo ele ideologiza as suas ações, ele está no mau caminho. A recusa de entender que o sistema de preços, quando o Estado é forte e bem regulado, e capaz de regulação adequada, é o sistema que pode, digamos, cumprir 3 valores que a sociedade gosta, mas não percebe que são contraditórios: a liberdade, a igualdade e a eficiência produtiva. Elas brigam entre si. A liberdade absoluta se suicida. A liberdade e a igualdade se odeiam. Porque, normalmente, quem prefere a igualdade é capaz de sacrificar a liberdade. Nós vemos isso. É só você olhar para Cuba, você vê como o homem é assim. E agora, você precisa da eficiência produtiva. É isto que o mercado dá. É por isso que vale a pena conservá-lo. Olha, querido telespectador, foi 1 hora até 1 hora e pouco de conversa, de muitas lições, de muita informação, de muita substância nessa entrevista. Não é um debate. Eu gostaria de dizer que fica aqui a mensagem de que, nesse momento do país, temos todos que acreditar no crescimento econômico, na eficiência e no profissionalismo da gestão pública. Muito mais importante do que a discussão de teses políticas, de ideologias que ficaram no século passado e no século retrasado, é a responsabilidade do gestor, do administrador, em pegar aqueles recursos que lhe chegam para lhes dar a melhor destinação com a maior eficiência, ou seja, produzir o maior bem possível para o maior número de pessoas, como dizia
Jeremy Bentham. Até o próximo Discussão Nacional. Obrigado.